Começamos agora mais um programa Contra Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores e escritoras para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre o processo de escrita, sobre a sua criatividade e outras coisinhas mais que valem a gente entender. Hoje a gente recebe aqui, nesse programa que pra gente é o programa número 100. Olha só, gente, há quase 2 anos estamos no ar com o Contra Capa e esse é o programa 100. Um programa, então, que tem uma simbologia muito grande. A gente está com a Viviane Possato, que é uma grande jornalista, uma escritora e uma pessoa maravilhosa, que vai compartilhar com a gente esse momento de ser o 100. Eu adoro simbologias, adoro. Adorei e a gente é quase o 101 100. já, né? Porque a gente já conversou tanto aqui que é quase o 101. Então a Viviane vai ser o programa número 100 e o programa 101. Antes da gente apresentá-la, eu queria dizer a vocês onde que vocês podem ouvir ou assistir o nosso programa. Então, se você está ouvindo aí numa rádio, assistindo na televisão, mas quer passar esse programa para alguém, olha, você pode ir lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, que todos os programas Contra Capa estão guardadinhos lá e você pode encaminhar, assistir de novo. Mas nós estamos todas as quintas-feiras, às 19 horas, no portal do Jornal Hoje em Dia. Vai lá no portal que a gente está lá e você vai nos encontrar. Mas também quinta-feira, 19 horas, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. A gente também está nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas, além da Rádio Web Hoje em Dia, que está lá no portal do Jornal Hoje em Dia. Bom, Viviane Possato, ela é jornalista, escritora e mentora. Ao longo de mais de 2 décadas, atuou como repórter da TV Globo, dedicando-se a contar histórias reais e a dar visibilidade a diferentes trajetórias humanas. Em 2024, ela iniciou uma nova fase na sua carreira. Assim, marcou o início de uma fase. Ela já vinha fazendo isso antes, mas é um marco, voltando-se integralmente à escrita e aos projetos autorais. Desde então, desenvolve trabalhos voltados à formação de escritores e ao resgate de memórias por meio das palavras. Atualmente, conduz a mentoria Página a Página e o curso Escrita de Memórias, nos quais incentiva pessoas a transformarem suas experiências em narrativas sensíveis e significativas. Acredita que escrever é uma forma de permanência. Olha que fantástico isso, né? É permanência no ato da escrita, eu acredito, porque a pessoa está escrevendo, está vivenciando aqueles momentos, e permanência porque o que se escreve fica. E de diálogo com o tempo, um registro vivo da própria existência. Viviane, seja bem-vinda a esse nosso programa, que para a gente é uma alegria receber você logo no programa número 100. Eu fico muito honrada de estar aqui. Você falou da simbologia, isso é bem simbólico mesmo, porque a gente vê muitos programas, muitas iniciativas, que elas são muito bem idealizadas, mas elas cumprem num tempo deles, né? A gente está cumprindo o nosso tempo, não sei até quando, mas chegar aos 100 é um marco muito interessante. E chegar aos 100 falando de escrita e de literatura é bonito demais, né? E chegar aos 100 falando de escrita, literatura e gente. Exatamente, porque a escrita que é a humana, de né? tudo. A escrita é muito humana. E aí a gente estava falando sobre esse seu processo de escrita. Você é uma pessoa que está no jornalismo há muito tempo. A gente às vezes não está num veículo, mas o jornalismo não sai da gente. Não sai. Né? O olhar do jornalista. Um dia eu estava pegando o ônibus indo... Vai dar um livro. Pegando o ônibus indo para São Paulo. E olha, eu te juro que eu não sou enxerido. Eu ouvi, né? Porque a pessoa estava falando. A pessoa estava falando de uma dor que ela estava vivenciando no celular. E ela falava muito alto. E aquela dor dela, assim, casa com tantas dores que eu falei, olha, eu vou pegar essa história, vou elaborar essa história e transformar numa coluna do jornal. E foi uma coisa que eu fiz e sim, muita gente falou, nossa, eu estou passando por isso nesse momento.
Porque são coisas que as pessoas passam e as pessoas acham que é só delas, né? Exatamente. É só uma dor delas, é só uma coisa que vale a pena só elas saberem, né? E o processo de escrita é tão por aí, né? Assim, eu digo que a gente escrever é quase que o ato final, porque o processo de escrita, ele começa a ser vivenciado dentro da gente muito antes, né? Todos nós, eu acredito muito nisso, somos escritores em potencial. A gente tem ainda muito forte, mas isso está modificando, eu acho, aquela ideia de um escritor intocável, né? Aquela pessoa que está lá imersa com uma máquina de escrever. Está nas bibliotecas, né? Só vejo o nomezinho cercado dele de na biblioteca. livro, e é imortal, e a gente não alcança, é quase que um ser, né, sobrenatural. E não tem nada disso, todos nós somos escritores em potencial. Porque a escrita, do que é feita a matéria-prima de escrita? Ela é feita disso, né? Ela é feita de gente, ela é feita de sentimento, ela é feita de história, e isso está para todo mundo, né? Todos nós temos histórias, todos nós temos o sentir, e todos nós podemos transformar esse lugar da nossa existência em escrita. E quando você faz isso, é um processo tão profundo, assim, ele é um processo de entretenimento, é um processo de cura, é um processo de pazes com o passado, né? De descobertas, de mudança de perspectiva, de olhar. É muita coisa que a escrita envolve. Pois né? Eu estava pensando sobre isso, porque você, falando aí, a gente vai falar agora sobre como você ajuda as pessoas a encontrarem em si essas histórias e a traduzirem através da escrita. Mas tem muita gente que tem medo, porque o medo vem de eu não sei escrever, eu sou bom de falar, eu não sei escrever. Mas vem também, será que minha história é interessante? Porque assim, poxa, tem tanta gente com histórias interessantes e a minha é tão pequenininha, será que vale a pena eu transformar isso numa escrita? E aí você estava falando comigo antes aqui sobre a questão da temporalidade, né? Quando eu escrevo, eu, tio Flávio, escrevo e estou contando alguns aspectos ali, eu estou contando aspectos daquele tempo. O que é isso que você falou? Porque o que eu defendo, eu sempre... Isso é uma coisa que eu escuto invariavelmente, assim, todas as pessoas que chegam até mim, elas vêm com essa mesma ideia. Ah, mas será que a minha história vale um livro? A não ser quando é um livro técnico, algo de um conhecimento técnico, que aí o processo é diferente. Mas quando passa pela história pessoal ou por uma história de transformação, a história de um luto, de uma perda, de um reposicionamento de vida, enfim, histórias de vida, a pessoa sempre fica naquela... Mas o meu livro importa para quem? Né? A minha história importa para quê? Será que isso vale ganhar as páginas de um livro? Né? E eu sempre mudo um pouco, ou tento mudar essa perspectiva de olhar, porque toda história importa sim. Porque se você escreve um livro e o seu livro toca uma pessoa e é capaz de alguma forma transformar alguma parte da existência daquela pessoa, já está lindo. Né? O seu processo, o seu livro, ele já teve uma razão de existir, né? Para além da sua própria razão. Né? Porque o processo de escrita, você primeiro é tocado por ele, para depois tocar o outro. Mas é bonito a gente pensar que a gente não quer só se autotransformar, que a gente quer, de alguma forma, transformar um pedacinho pequeno que seja do outro por meio da nossa própria história. Porque eu acho que a gente precisa identificar as histórias com duas perspectivas, assim. Uma é que por que as histórias são tão fascinantes desde que o mundo é mundo, né? Por que os clássicos da literatura estão aí atravessando os séculos e até hoje a gente lê, devora e gosta? Ainda que seja uma escrita mais rebuscada, uma escrita mais difícil, uma escrita muitas vezes que as pessoas acham mais lenta, mas por quê? Porque ali está a matéria-prima da existência, está o sentimento. Né? Então, o sentimento é o que me leva para dentro da história e é o que é capaz de me transformar por meio dessa história. Então, se você conta um episódio da sua vida, o cenário vai ser o seu, o personagem vai ser os que estavam ao seu redor, na sua vida, mudam esses elementos. Mas, desde que o mundo é mundo, as grandes temáticas, os grandes sentimentos são universais e eles tocam todo mundo por isso. Né? E é legal que você falou sobre aquela questão de que eu estou naquele momento, então estou contando do moinho da casa da minha avó. Sim, e aí esse é um outro aspecto que eu chamo a atenção para a história. Quer dizer, quando você conta a história,
você está registrando o seu tempo, você está registrando a história de um tempo de existência. Porque os grandes jornais, né, a mídia, os livros de história, eles vão contar as narrativas mais importantes, vamos dizer assim, não é bem importantes, mas as principais narrativas, os grandes acontecimentos, os destaques de um tempo, né? Os processos históricos estão registrados nos jornais e nos livros de história. Mas quando eu, na minha existência, que parece pequena, mas vou lá e conto de um determinado ritual, por exemplo, que eu vivi na minha família, eu estou registrando, eu estou testemunhando a forma de viver de um tempo. E aquilo está eternizado quando eu escrevo. Você conta a agricultura que tinha na sua casa, eu falo, por exemplo, quantos, né, a gente estava falando de Minas Gerais, quantos municípios, mais de 800 municípios, com formas de viver das mais diversas, né, com culturas das mais diversas. Então, quando uma pessoa lá de uma determinada região do norte de Minas fala de uma receita e registra isso num livro ou registra isso numa crônica, ela está deixando eternizado um jeito de viver daquele povo, um jeito de viver daquele tempo. Isso aqui é motivo mais bonito para você escrever uma história do que esse? E com o passar do tempo pode mudar. Isso e aquilo ali vai ser um registro histórico na sua história. Está eternizado, né, para outras gerações. Então, ainda que os grandes acontecimentos no futuro fiquem em destaque, pode existir alguém que vai querer entender como que vivia esse povo aqui do norte de Minas. Espera aí, deixa eu ir lá. E aí, num texto seu, vira uma referência histórica, vira o registro de um tempo. Eu não tinha parado, quando você falou isso aí, me veio à mente, olha, como é importante isso, né? Sim. Porque quando eu te conheci, e aí a história é interessante porque durante a pandemia, a gente que tem lá no Tio Flávio Cultural, que é um movimento voluntário, várias visitas a lares de idosos, a gente sentiu aqueles idosos, muitos deles não têm familiares, então eles ficaram mais solitários ainda, porque não podiam receber visitas. E aí eu pedi então para pessoas que fossem conhecidas da mídia para que gravassem poesias, crônicas, para a gente poder passar nas televisões desses lares. E aí a Vivi então gravou uma e o dela foi sobre uma crônica que ela fala sobre a avó dela. E aí ela vai descrevendo sobre aquele ambiente da casa da avó, em que tem um rocambole, e eu brinco que até salivo, porque olha que fantástica a história escrita, né? Sim. Que te leva para aquele lugar. Eu lembro de você falar do rocambole docíssimo, né? Muito doce, e aí a gente passou essas crônicas aí nos lares, e depois eu pedi a sua autorização para colocar num dos meus livros. E aí foi justamente esse olhar de, sim, como que você conseguia me transportar para um lugar que eu não vivi, mas que eu tinha similaridades. Porque minha avó fazia doces para me dar de presente no meu aniversário. Então, como que a escrita é muito forte, sim, né? Eu digo assim, a memória ela tem cheiro, ela tem sabor, né? Então, quando a gente acessa a memória, a gente tem muitos caminhos para acessar essa memória e transformar isso em escrita. E os sabores é uma delas, né? Eu trabalho isso no meu curso de escrita de memórias, em que eu conduzo as pessoas mostrando quanta matéria-prima a gente tem na nossa existência e que a gente não se atenta. E boa parte dessa matéria-prima está na cozinha, né? Está nas receitas de família. Mais para nós, né? Mineiro vive, cresceu e está acostumado a vivenciar a sua história ao redor de um fogão a lenha, né? Ou numa mesa de café. Então, por exemplo, nesse caso do rocambole da minha avó, era uma linguagem de afeto, era um jeito dela dizer eu te amo, né? Então, ela presenteava todos os filhos, netos, noras, genros. No dia do aniversário, todo mundo já esperava, sabia que ia chegar aquele pano de prato enrolado, com aquele rocambole ainda quentinho, né? Com a massa de pão de ló e o pão de queijo e o doce de leite. Né? Então, assim, esse sabor é vivo na minha vida. Não porque era uma delícia, mas porque ele me leva para um lugar de conforto. Né? Então, muitas vezes, eu me lembro desse rocambole
para trazer isso para a minha vida, né? Essa leveza, essa poesia. Então, a gente tem, então eu trabalho o que eu chamo de inventários, assim, a gente vai trabalhando os inventários de sabores, os inventários de objetos, por exemplo, toda família, muitas famílias, né, não todas, tem aquela tradição da toalha bordada, que foi bordada pela bisavó e que passou para a avó e que passou para a filha, né, ou algum outro objeto que marcou e que vai passando de geração em geração, uma máquina de escrever, enfim. Todo mundo tem esses objetos, e esses objetos, eles são crônicas em potencial. Essas receitas são crônicas em potencial, e a gente passa por isso sem se dar muita conta disso. Então, quando eu começo a percorrer esse caminho, é interessante que quando a gente começa a vivência, porque eu tenho um curso gravado, mas eu também faço essa vivência presencial. Então, eu tenho tempo para as pessoas elaborarem ali os seus inventários, aí quando o prazo acaba, eu falo, acabou, gente. Aí fala, não, peraí, eu lembrei de mais um objeto, eu lembrei de mais uma receita. E é incrível, assim, eu falo, gente, isso tem que continuar, isso é sem fim na nossa vida. A gente sempre vai se lembrar de alguma receita, de algum objeto que vai para esse lugar gostoso das nossas memórias. Então, assim, matéria-prima a gente tem, assim, em abundância dentro da gente. Então, o que muitas vezes nos falta é a elaboração disso como escrita, né? Como que eu vou transformar tudo que eu tenho dentro de mim em escrita. E aí, assim, eu digo que isso aí é muito pessoal. O que eu quero com essa escrita? Né? Eu quero fazer uma publicação, eu quero percorrer um caminho de uma carreira literária, ou eu quero um livro para reforçar minha autoridade, a minha marca pessoal, profissional. E aí, dentro disso, a gente precisa analisar quais são as expectativas para ver qual que é o caminho de transformação dessa matéria-prima toda que se tem em livro. Né? E aí os processos são individuais. E é muito importante falar isso, que os processos são individuais, então cada pessoa tem ali a sua dificuldade da escrita, a sua dificuldade de entender que tem histórias para contar. Sim. Porque se você falar com minha mãe, mãe, você quer contar suas histórias? Não, a minha história vai interessar a quem? E interessa a muita gente. Pode ser que seja um registro para a família, mas pode ser que seja um registro que conecte com muita gente. Eu estava comentando com você lá fora que no Tio Flávio Cultural a gente tem 2 projetos de escrita. Um é quando a gente leva para dentro das unidades prisionais um caderno e pede para que os presos e presas possam escrever ali as suas histórias. E aí eles estão naquele ambiente em que a fala sempre é a mesma todos os dias. Quando ele recebe esse caderno, ele volta na infância dele. Ele começa a reelaborar. E tem gente que fala comigo assim, não, Tio Flávio, eu não dei conta. Eu vou parar um pouquinho, não vou conseguir te entregar no prazo porque eu não dei conta. Porque aí a gente consegue fazer com que ele se conecte a histórias que ele passou, que são deles. Eu até falo, pode usar ficção, não tem problema não, né? Porque às vezes a realidade é muito dura, então pode ficcionar. E outro é quando os nossos voluntários ligam semanalmente, sempre o mesmo voluntário, sempre o mesmo idoso. Ligam para os lares de idosos durante 8 meses. No final desse processo, esse meu voluntário escreve uma história, a história de vida contada pelo idoso, que não consegue escrever, porque a gente tem um outro projeto que ele também escreve. E aí entrega para ele aquele escrito. E serve muito da questão da imortalização das suas memórias. Né? E aí quando você fala desses seus processos, que você tem 3, que você vai nos explicar, como que isso dá tanta vida àqueles idosos e como que a gente consegue, através da escrita, reorganizar ideias dos presos e também resgatá-los na humanidade. Sim. Olha como que é poderosa a escrita e olha como que muita gente ainda resiste achando que não tem o que contar, né? Sim, exatamente. E a história ela tem um poder muito profundo, assim, e aí eu posso trazer até um testemunho pessoal. Primeiro que eu escuto muito, assim, com muita frequência, inclusive na semana passada, com uma das pessoas que eu tenho trabalhado num processo de livro da própria história, ela me disse esta frase, né? Eu estou me curando por meio da escrita desse livro, né? Isso vale qualquer coisa, né? Isso já é, por si só, uma razão para que a gente escreva, né? Independentemente de publicar ou não, de qual que é o destino que você vai dar àqueles papéis, né? Isso muitas vezes pode ficar para uma decisão posterior, mas eu estou, se Deus quiser, esse ano eu publico o meu livro autoral,
ele está pronto, estou no processo de revisão e é uma história pessoal que eu falo do luto na maternidade, né? Porque eu vivenciei uma maternidade de muitas perdas, foi um processo muito doloroso numa fase da minha vida, e isso foi há 18 anos. Olha quanto tempo aí as pessoas me perguntam, quanto tempo você levou para escrever o livro? Eu respondo assim, eu levei 18 anos para ter coragem de escrever esse livro. A escrita foi um processo mais rápido, mas a elaboração interna dele foram 18 anos. E quando eu comecei o processo de escrita, meu Deus, assim, quantas coisas foram apaziguadas dentro de mim por meio desse processo. O quanto eu me perdoei, quantos encontros bonitos comigo mesmo eu vivenciei por meio da escrita desse livro. Então, eu não sei qual o destino desse livro, eu não sei qual vai ser a capacidade dele chegar às pessoas e como ele vai ser... Porque uma coisa a gente escuta muito isso dos escritores, né? Como a gente escreve, como que ele é recebido. A gente nunca sabe. Qual que é a leitura que as pessoas vão fazer? Qual que é a leitura que ela faz, mas para mim já foi uma grande transformação. E não é a minha história, é de todos nós. Todos nós podemos ser transformados por esse processo de escrita. Pois é, eu que não tenho, não passei por uma perda similar à sua, eu consigo ler o seu livro e ter empatia e entender que aquilo ali também está dentro da minha vida com outros tipos de perdas. Sim. Então, quando você comunica esse seu processo no livro, você está falando com mães que perderam, né, um filho no processo desse, mas você está falando com outras pessoas diversas, né? Sim, e eu estou falando de reconstrução diante de uma dor, né? E todos nós, ao longo da vida, passamos por momentos em que a gente vivencia uma dor profunda e precisa se reconstruir dela para seguir adiante. Seja num trabalho, né? Seja que for dor, a dor ela é individual, né? A dor, a gente não mede dor. Não tem métrica. Não tem métrica. Então... E todos nós vivenciamos processos assim. Então, eu volto naquilo, assim, os cenários mudam, os personagens se modificam, mas, essencialmente, a gente está dizendo da mesma coisa desde que o mundo é mundo, né? Desde que a escrita começou lá nos primórdios. Então, a gente democratizar esse processo e olhar para esse processo de escrita como algo possível para todos é muito bonito. Né? É muito legal isso, assim, isso é algo que eu acredito e me proponho a fazer nessas mentorias. Então, na mentoria do livro, que é a mentoria... Eu agora, então, acreditei nisso. Agora eu vou te procurar. E eu procurando, você tem quais caminhos para me oferecer? Então, o que acontece? A gente começa a mentoria, ela chama página a página, justamente porque eu gosto dessa ideia de que eu caminho página a página com você, até o seu capítulo final. Desde o primeiro momento em que você chega e diz, eu só tenho uma ideia, né? Então, vamos elaborar essa ideia. Qual é a sua ideia? Então, eu tenho uma lógica de um mapa mental em que a gente vai jogando ali naquele processo de brainstorm mesmo, que duram ali 2, 3 sessões, para que a gente entenda qual é a sua ideia, onde existe um caminho narrativo e como que a gente vai elaborar esse caminho narrativo. Qual vai ser o fio condutor, se a gente vai contar essa história de uma forma cronológica, se a gente vai colocar essa história por temáticas, quais são os dados que a gente precisa para alimentar essa história. É uma história só da oralidade para a escrita ou uma história que depende de fonte de dados? Quais fontes a gente precisa pesquisar? Aí a jornalista grita, né? Porque a gente... Nossa, eu acho fantástico essa jornalista aparecendo assim. E aí a gente elabora e organiza isso tudo no que eu chamo de uma espinha dorsal, assim, do livro. Não é um sumário, porque o livro, ao mesmo tempo, eu digo que o livro é vivo. Então, a gente, às vezes, está lá, chega no final do livro, a gente vai fazer a revisão final e fala assim, vamos trocar isso aqui de lugar? Vamos inverter? Então, assim, isso é o processo de criação do livro. Pode ser que uma pessoa comece com o livro no final, para poder contar a história para contar a história dela. Então, é importante que a gente tenha uma clareza da história como um todo, que a gente organize esse pensamento, para que a escrita, para quem não tem o domínio da escrita, para quem não tem a escrita como uma ferramenta de trabalho e diário que flui, né, e isso se torne mais possível. Então, a partir dessa espinha dorsal, você vai dizer, olha, então agora a gente vai organizar seu diário de escrita. Quanto tempo eu tenho dentro da minha rotina louca para dedicar à escrita? Porque eu acredito muito na inspiração, mas eu acredito mais na constância, no treino. Então, é escrevendo diariamente, é escrevendo com constância
que a gente vai elaborando a escrita, né? A escrita não fica boa num passe de mágica, a gente precisa treinar como qualquer outra habilidade. Então, eu bato muito nessa técnica. Então, a gente organiza essa sua escrita, né? A metodologia da escrita, até para que eu possa te cobrar aí durante o processo. Vamos, capítulo 2 já era para estar pronto. E aí, a gente usa essas outras sessões ao longo da mentoria para revisão. E aí eu vou modificando, isso aqui talvez fique melhor aqui, vamos reescrever essa parte, não ficou lindo assim, pode seguir nessa linha. E aí só que fica mais fácil, porque você vai sentar sabendo, bom, hoje eu vou escrever o capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1 eu vou falar isso, no capítulo 2 eu vou falar aquilo, no capítulo 3 eu vou falar sobre isso. O seu pensamento está organizado, roteirizado, então é muito mais fácil. Deixa de ser algo grandioso que você não vê. Sabe aquela história do passo a passo? É isso, é página a página, né? Porque quando você pensa no livro todo, isso pode assustar. Mas quando você pensa capítulo a capítulo, num processo que tem começo, meio e fim e organização, na hora que você vê o livro está pronto. Na hora que você vê, você construiu, saiu da gaveta. Né? Que é o que muitas vezes eu escuto. Nossa, eu estou com esse projeto há não sei quantos anos engavetado. Tá parado. E ele nunca sai, ele nunca vira um livro Eu tenho físico. muitas pessoas que falam isso, né? Eu queria muito transformar as minhas vivências em livro. E são vivências, né? Todas as vivências são interessantes. Aquilo que você falou. E pode se conectar com muita gente. Mas elas têm medo de se expor, medo de sentar aqui com você e falar abertamente da vida, porque é isso que você está fazendo no seu livro, é isso que a gente faz, a gente se desnuda muito, a gente se desnuda, né? E você tem que estar pronto para isso. Aí o que eu trabalho, aí, assim, isso é muito individual, né? A gente tem, por exemplo, eu estou trabalhando num livro agora, em que é uma história muito potente da minha mentorada, da minha aluna, uma história extremamente potente, que ela tinha dúvida se era uma história para livro, e eu falava, meu Deus, tomara que ela consiga seguir, porque vai ser lindo e tal. É uma história muito forte, mas ela tinha esse medo de exposição, né? Algo que ela vem trabalhando em terapia há muitos anos. Eu acho ótimo quando está amparado por um profissional da terapia, porque é uma troca, né, importante. O que ela vai fazer? Ela vai publicar como pseudônimo. Então, assim, existem muitos caminhos, né? Você pode não publicar, você pode escrever para você mesmo. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela está escrevendo um livro, ela nunca quis publicar. Ela só está escrevendo o livro com o objetivo de deixar a história dela registrada para os filhos dela, né? Ela tem uma história de vida difícil e linda ao mesmo tempo. Só que ela não quer publicar, é um desejo dela deixar para os filhos. Então, assim, são muitos elementos que a gente precisa considerar, e isso é individual. Né? Nem todo livro precisa ir para a editora e ser um best-seller. Não, você pode escrever um livro para você. E é bom que você não tenha essa forminha, né? Todo mundo vai ter que se encaixar nessa forminha, porque palavra a palavra é a forminha. Página a página é a forminha. Não é. E aí você tem, então, esta possibilidade da pessoa ir nessa conversa, lidando com você ali, tirando as suas histórias, e tem o das memórias também, que é o único que pode ser acessado através de um curso já gravado. Aí é um curso gravado. Aí eu posso fazer então só o curso pode fazer gravado? Só o curso gravado, eu falo que é uma sementinha, assim, é para plantar aquele desejo da escrita. Esse curso não é para ensinar ninguém a escrever, não é para escrever o livro, é um curso para que a pessoa enxergue quão rica é a própria história, quanta matéria-prima ela tem para ser transformada em escrita. Então, ela plantou essa sementinha. Se essa sementinha quiser dar outros frutos, o caminho pode ser o processo do livro, né? Legal. E eu também atuo já há muitos anos como escritora fantasma, como ghostwriter. Como que é isso? Eu escrevo para outras pessoas, eu não sou a autora intelectual do livro, eu dou forma a algum projeto de outras pessoas. Mas então, a ideia vem da pessoa? Tudo vem da pessoa, a ideia, os dados. Eu não tenho, inclusive a gente tem um contrato de sigilo em que eu não posso nem dizer que eu sou o ghostwriter de tal autor, daquela obra, e também não tenho nenhuma responsabilidade sobre a publicação, sobre o que está escrito. Então, isso é do autor. O que eu faço, o meu papel é dar forma àquilo tudo. Né? E essa história, eu brinco que ela começou meio que por acaso, porque assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei de história, sempre fui apaixonada por escrita. E aí, sei lá, uns 15 anos mais ou menos, uma pessoa me perguntou
se eu escrevia livro. Eu falei, escrevo. Eu não tinha escrito nada, assim, de livro não, né? Assim, eu fazia crônica, mas eu falei gente, eu escrevo um livro. E aí a pessoa me contratou, eu escrevi esse primeiro livro como ghostwriter, e eu falei, gente, aí tem um negócio muito legal, assim. Eu não sei se o jornalismo, eu falo que a minha escola de contação de história, ela vem muito do jornalismo, né? O jornalismo me ensinou a ouvir as pessoas e a contar essas histórias. Então, eu trago um pouco isso, assim, de encontrar a voz autoral do outro, né, de quem está me contando essa história para escrever por ela. E é um processo que eu gosto muito também. Então, é um caminho para, às vezes, quem não tem tempo, quem não quer, né, não quer vivenciar essa escrita, e mais deseja publicar um livro, também é um dos caminhos. Então, agora eu tenho uma história para contar, quer dizer, eu descobri que eu tenho essa história e que eu quero contar essa história, é só te procurar, aí você vai orientar a pessoa como que seria conduzido, né? Sim. Se seria, a ideia dela seria trabalhar essas memórias, então você conduz para um, conduz para o outro, porque aí você dá essa eu dou abertura. Esse direcionamento. Se a pessoa, eu já comecei, por exemplo, alguns processos como consultoria, que viraram projetos de ghost, ou já teve casos também que a pessoa chegou para me contratar como ghostwriter e eu falei, você não quer escrever sua própria história? Será que não seria legal? Você não consegue organizar? E a pessoa gostou da ideia e foi para a mentoria. Então, às vezes essa quebra de barreiras também, né? Porque como a pessoa chega com muitas barreiras, às vezes... nossa, eu não me imagino escrevendo. Será que não? Vamos tentar, assim. Né? Vamos tentar, porque o processo de escrita é tão bonito que eu sempre tento incentivar as pessoas a escreverem a própria história. Mas assim, a gente sabe que tem gente que realmente precisa publicar, quer publicar aquela história que tem prazo, mas tem uma vida muito atribulada, não tem tempo, enfim. Aí o ghostwriter acaba sendo um caminho também. E é legal, eu estava até te falando também que teve um filme que eu assisti, né, o Caderno de Tommy, um Caderno para Tommy, que é uma história real de uma mãe que teve uma doença e ela ia fazer uma eutanásia lá na Argentina. E ela queria deixar as histórias para que o filho pudesse conhecê-la quando crescesse. Eu achei tão sensível assim, e é aquilo que a gente está falando aqui o tempo todo, como que a literatura, como que a escrita, ela tem um poder muito forte, simbólico e real, né? Sim. Imagina aquela criança, quando cresce, ela tem um caderno com a escrita da mãe, e a mãe dizendo o que ela queria que o filho entendesse sobre ela. Sim. Isso é poderoso demais. Demais, porque ninguém está contando a sua história, você está contando a sua história. Então, a sua voz registrada, você dá legitimidade a quem você é, a quem você foi, a forma como você conduziu a sua vida. E isso é muito forte, né? Ninguém está contando por mim, eu estou dizendo. Eu vivi essa história sob essa perspectiva. Né? E é essa perspectiva que eu quero que você conheça. Muito legal. Né? Para encerrar aqui, essas histórias que você vivenciou, ouvindo aí na televisão por décadas, são histórias muito humanas, né? De pessoas que perderam tudo, de pessoas que encontraram uma esperança. Essas histórias, né, até trabalhadas com a ficção, elas não vão tornar um livro um dia? Eu digo assim, tudo que a gente vivencia vai ficando numas gavetinhas dentro da gente e vão alimentando as histórias, né? Eu tenho o desejo de um dia me aventurar na ficção. Então, eu acho que a gente brincar com esses elementos que vão nos formando, com essas histórias que a gente vai ouvindo, no meu caso, eu ouvi muitas histórias no jornalismo, eu não sei se eu desejaria transformar essas histórias dentro dessa ideia de não ficção, de um livro jornalístico do que eu vivi. Mas usar esses elementos e esses personagens que eu encontrei ao longo da minha vida como jornalista, eu tenho esse desejo, assim. E eu falo que a escrita, né, dentro daquela ideia de que ela começa muito antes do processo, a gente precisa ativar muita coisa dentro da gente para a gente se perceber escritor. Né? Uma delas é a observação. Né? Saber ouvir é uma arte hoje em desuso. Né? Então, a gente precisa ativar isso, a gente precisa ativar essa observação, ter curiosidade para a vida, né? A gente não caminhar só olhando para o celular. Existe um momento disso, mas a gente caminhar curioso,
para ver a flor que está passando pelo nosso caminho, o casal que está ali vivenciando uma história na sua frente. Você ativar esse modo observador do cotidiano, porque isso é elemento para as nossas histórias. E para a nossa vida mesmo. Naquele filme Divertidamente 1, diz que todas as memórias vividas com consciência vão para uma despensa no nosso cérebro. E quando a gente tem uma tristeza profunda, o cérebro vai na despensa para ver se você viveu alguma coisa, né? Sim. E olha como que é interessante isso, tirar o olho de uma tela e olhar para aquilo que a gente tem ali perto da gente. Porque aí a gente acessa a imaginação, né? Se eu estou numa praça e paro ali numa praça e começo a observar as pessoas, é muito interessante esse exercício, assim. Eu falo para as pessoas fazerem isso. Observe um casal que está ali num banco de praça, como é que um se relaciona com o outro, como é que o afeto acontece entre eles. Deixa o olhar lento, porque isso você vai ativando a imaginação. Você está olhando, você não sabe a vida deles, mas você pode imaginar, né? E aí a imaginação te leva para muitos lugares, né? E isso é muito bonito, porque a gente vai perdendo isso com a vida prática. Se a gente não alimentar isso, a gente vai tendo... Às vezes a pessoa chega para mim com uma linguagem muito técnica. Eu falo, peraí, vamos parar um pouquinho? Vamos ler um pouco de poesia? Vamos ativar esse modo observador? Vamos trazer esses elementos assim, para a linguagem? Mas para trazer para a linguagem, aquilo precisa existir dentro da gente. E isso só existe dentro da gente se a gente ativar, se a gente exercitar. Então, eu provoco isso também nas pessoas, porque eu acho que isso é também matéria-prima de escrita. Muito importante. Nos fale como que as pessoas podem te encontrar, então. Então, estou no Instagram, viviane.possato, com 2 S e T, que é o meu canal principal, assim. Você tem um site também? Contato. Ah, não, lá tem o link para poder cair. E aí lá no link tem o contato por WhatsApp, tem o contato para mentoria, tem o contato para comprar o curso na plataforma, Ótimo. o curso da escrita de memórias. Lá pelo link da bio do Instagram, acessa tudo. Gente, nós concluímos aqui o nosso programa 100. Passa muito rápido. Com a vontade de ter mais, né? Mas eu falei que a gente já conversou tanto que parece 100 e o 101. Então, agradeço a cada um de vocês que participa com a gente durante essa temporada toda e que está aqui com a gente hoje. Obrigado, Viviane. Obrigada a você. Pelo presente. Foi uma delícia. Falar de literatura, falar de escrita é sempre um presente. Muito bom. Gente, nós ficamos por aqui e te encontro no próximo Contra a Capa. Até lá!